Pessoal, paz do Senhor a todos. Então, eu quero falar algo para você, inclusive você vai entender melhor até a grandeza da palavra de Deus diante da filosofia, né, do mundo. Por exemplo, existe um princípio filosófico da inteligência, né, que forma a inteligência do ser humano, que é a lógica. Né? O que é a lógica? Basicamente, eu vou falar aqui só para a gente interagir hoje. Basicamente, a lógica é você entender o sentido das coisas, né? Então, a um certo ponto, você tem que ter o sentido da lógica apurado em você. Mas em algumas questões onde Deus opera, você já não vai precisar da lógica, porque Deus age no sobrenatural. Então, ou seja, muitas ações de Deus serão além daquilo que a gente compreende. Não faz sentido, né, para o mundo. Tipo assim, não faz sentido, né? Sem nexo, que a gente fala culturalmente. Mas por que eu falo a questão da lógica? Por exemplo, imagina uma situação que você está andando na rua, aí vem um camarada e te dá 2 socos e sai correndo. Entendeu? Você vai ficar falando, ué, o que aconteceu? Não tem sentido isso. Mas você vai sentir as pancadas, né? Mas não tem sentido. Agora, por outro lado, se o camarada tá bêbado, ele vem campengando pro seu lado, aí ele vai te dar 2 socos, aí anda mais um pouquinho e cai bêbado no chão. Também não teve sentido, porém você consegue entender por que ele te deu o soco. Porque estava bêbado. Ou seja, ele já estava fora do controle emocional dele, né? Não precisa ter uma explicação. O fato dele estar bêbado já explica o porquê ele teve essa atitude, né, sem sentido. Então, o que aconteceu na educação brasileira nesses anos? O que o Cosmo fez no Brasil? É tirar o sentido da lógica das coisas. Então, por exemplo, hoje as pessoas que são voltadas mais para as pautas de esquerda, da economia, da sociologia, do comportamento, o que acontece? Ela às vezes ela não busca ver o sentido nas coisas. Simplesmente ela acredita. Entendeu? Então, por exemplo, se um pai vai e dá uma repreensão no filho, né? O filho tem lá 12, 15 anos, 16 anos. Faz parte da estrutura familiar e do convívio e até do papel do pai e da mãe repreender o filho. Por quê? O filho está numa fase de crescimento, onde ele vai lidar com o mundo e vai cometer erros. E a repreensão vai ajudar ele a identificar os erros e vai ajudar ele a mudar aquilo, a ter uma oportunidade de arrependimento. Hebreus capítulo 12 fala que Deus, ele nos repreende. Aqueles que são filhos legítimos, Deus repreende, Deus prova para que o quê? A pessoa possa ser aperfeiçoada e crescer e não errar mais daquela forma. Né? Então até em Hebreus 12 está dizendo, se Deus não te repreende, você não é filho legítimo, você é um filho bastardo. Né? Ou seja, aquele filho que é gerado, mas não aceita a autoridade do filho, do pai, né, no caso. Então o que a sociedade vê hoje, a maioria? Se um pai repreende o filho, o pai é aquele opressor. Porque o filho ele não consegue ver o sentido, a lógica da repreensão. Porque isso foi abafado na educação, na formação educacional. E aí o que acontece? Ele vê o pai como um agressor, como uma pessoa que não entende os dilemas dele ou coisa do tipo. Né? Então, sendo que a intenção do pai, nesse caso que eu estou falando, claro que existem os extremos, repreender o filho, falar de uma forma que ele entenda para que ele mude aquele comportamento, porque aquilo pode trazer um problema para a vida dele, entendeu? Então, aí o que acontece? Esse jovem, ele não tem mais raciocínio, razão, ele não vê mais razão, ele só vê sentimento. Então, tirar os conceitos de lógica da educação, da formação intelectual da criança, faz com que ela ande por sentimento. E isso tem um paralelo interessante com as questões do reino de Deus. Por quê? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E fé não é o sentimento. Fé, ela habita, é uma outra faculdade da pessoa, que está diferenciada das reações emocionais ou sensações. Então a fé é um lugar de decisão e escolha. É uma fé racional, levando em conta o poder e a ação de Deus. Então, até para essa pessoa andar por fé, ela racionaliza um pouco.
Racionalizar que eu falo não é no sentido de andar na esfera humana, mas ela entende. O primeiro ponto da fé, lembra? É compreender a fé. E para você compreender, é como se, por exemplo, eu chego com uma pessoa e falo assim: Deus quer te prosperar financeiramente, mas ele não tem recurso, ele não tem um pai, uma mãe que deixa herança para ele, a sociedade está passando crise. Então, ou seja, qual que é a base dele para escolher acreditar nisso? Que Deus sobrenatural, Deus poderoso, enviou um filho para levar a maldição, né, no lugar dessa pessoa, e por causa disso ele tem direito a prosperar e Deus vai fazer coisas impossíveis, né, para que ele possa ser abençoado, desde que ele ande por fé. Então, mesmo assim, a fé é racional, porque a fé é colocada num Deus que age fora do espaço-tempo que a gente está acostumado, entendeu? Mas você racionaliza as coisas. De alguma forma você racionaliza. Então, entenda bem o conceito de racionalizar. Agora, se a pessoa anda por sentimento, ela só vai olhar para o quadro que está acontecendo. Ela fala assim: eu sou desprezada, meu pai e a mãe não têm dinheiro para me dar, tá difícil trabalhar, as pessoas estão sendo abençoadas, eu não estou. Ou seja, ela fica andando por sentimento. Ela anda por sentimento de inveja, ela anda por sentimento de raiva, de sentimento de depressão, de baixa estima, porque está sem dinheiro. Entendeu? Então, a lógica sendo tirada da educação promoveu isso nas pessoas. E por que eu falei do paralelo do reino? Porque quando você entra para o reino de Deus, você traz essa carga, principalmente na cultura brasileira. Então, você traz uma carga de andar por sentimento. Mas qual é o papel do Espírito Santo na nossa relação com ele? É quebrar isso de nós. É tirar-nos do lugar de sentimento e nos levar para o lugar de fé no Espírito. Então, por que eu estou falando disso também? Certa vez foi levantado um dado, o nosso pastor, o reverendo Peters, ele é um cientista do Espírito. Né? Deus tem um dom a ele, onde ele consegue fazer levantamentos do comportamento espiritual, de dimensão espiritual, tudo faz parte do chamado dele. Né? Então nós, como igrejas, como membros, selos desse apostolado, né, do Peters Vieira, temos que acreditar nisso, porque é bíblico. Né? Então, certa vez o pastor comentando comigo que ele conseguiu identificar, certa vez, que o período onde entra menos dízimos e ofertas nas igrejas é o fim do ano. Aí você pode me dizer: mas as pessoas que são registradas, por exemplo, elas recebem 13º. Ou seja, naturalmente, dentro de uma escala de contabilidade, de economia, né, era para entrar mais dinheiro nas igrejas. Porque as pessoas, elas recebem mais, vamos dizer assim. Porém, entra menos. Por quê? Porque por causa dessa cultura da lógica abalada e por causa de andar por sentimento, as pessoas recebem mais dinheiro, elas se sentem mais com autoestima maior. E como a autoestima delas está maior, elas não usam a fé em Deus. Porque o ano inteiro ela entrega o dízimo porque ela tem fé em Deus. Ela crê em Deus. Ela passa, né? Ela tem medo de passar uma necessidade ou alguma coisa, então ela entrega o dízimo porque ela precisa que Deus atue, ela precisa ter uma segurança. Mas quando chega o fim do ano, o dinheiro se torna o Deus delas, por receber mais. Se o cara é um empresário, ele vende mais. Né? Se é assalariado, lá registrado, ele ganha um pouco a mais. Né? 13º, faz acerto. Então esse dinheiro a mais dá a sensação de segurança para a pessoa. E ela não cumpre a obra de fé e de amor, que é o dízimo. Então, os períodos de fim de ano são os que menos entra dinheiro. Olha, presta atenção. Por quê? É o contrário, porque as pessoas andam por sentimento. Era um período onde era para se entrar o triplo de que entra no mês normal. Dezembro era para entrar o triplo de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas tinham que, por ter mais dinheiro, elas tinham que contribuir mais, entregar o dízimo, fazer novas ofertas, novas semeaduras, oportunidade de semear para o próximo ano. Mas o crente não anda assim. Então eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: você não pode deixar o dinheiro determinar a sua autoestima ou a falta dele. Se você está faltando dinheiro, você tem que andar por fé na palavra. Deus disse que nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Saia do campo do sentimento e creia na palavra, numa fé racional de que Jesus morreu por você para Deus te abençoar.
Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo. E por outro lado, você que está vendendo um pouco mais, que recebe um pouco a mais no mês de dezembro, não venha autoestima por causa do dinheiro. Mas faça com que Deus seja o seu Deus. Escolha Ele ser o seu Deus. E se você está recebendo mais dinheiro, desfrute mais, mas também semeie mais. Cumpra seus votos, cumpra sua fidelidade de semear, de entregar o seu dízimo. Ele vai ser a mais. Interessante que as pessoas têm dificuldade de entregar o dízimo a mais. Uma vez eu estava discipulando uma pessoa, né? Que eles tinham uma renda assim, por exemplo, um salário mínimo e tal. E sempre o dízimo era R$100, né, R$150. E aí teve uma ocasião, não sei se fechou um negócio, alguma coisa a mais, que ele ganhou um pouquinho a mais, sabe? 3.500, 4.000. Né? E quando a gente estava conversando e tudo mais ali, a pessoa dando testemunho que conseguiu aquele dinheiro, eu falei, então agora você entrega o dízimo. A pessoa cortou o assunto na hora. E o dízimo não era nem para a igreja, para nossa igreja, né? Estou falando aqui para o grupo da igreja. Eles são de outra igreja, entendeu? Mas a gente conversa assim mesmo, não tem problema, a gente ensina o reino de Deus. O dízimo não era nem para a minha igreja, para a nossa igreja. Era para outra, para a igreja que eles congregam, para eles serem abençoados. A gente prega o reino. E aí, quando eu falei de entregar o dízimo, R$400 já ficou, meu Deus, não, depois a gente vê isso e tal, cortou o assunto. Só que eu percebi no espírito que eles não estão dispostos a dar o dízimo. Entendeu? Então não estavam. Então, ou seja, porque um pouco a mais gera um peso a mais. Porque a pessoa anda pelo sentimento. Então se ela ganha R$1.100 é até fácil. O dia que ela recebe R$400, ela não consegue enxergar que ela vai ficar com 3.600. Ela só enxerga o tanto que ela vai dar. Então, às vezes é isso. Você recebe um pouco a mais no fim de ano. E você pensa, nossa, tudo isso eu vou dar para a igreja. Olhe para Deus. Olhe para a fé. Olhe para o que Deus já te abençoou esse ano. Entenda o valor da semente. A fé não está no teu sentimento. Ignora o teu sentimento. Cumpra os votos com Deus. Não perca a oportunidade. Quando vier mais dinheiro na sua mão, pega e fala, eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque essa semente você vai colher no outro ano, Deus vai trazer sobre a sua vida. É palavra de Deus. Amém? Então pense nisso. Medita sobre essa palavra, ouça de novo se for necessário. Tá? E passe isso para as pessoas e principalmente tenha a atitude certa. Quando você olhar para o seu dinheiro, não olhe para o sentimento, mas olha para a atitude que você deve fazer e para a promessa de Deus. Amém? Então, eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, guarde e toca no coração de cada pessoa para que cada um compreenda esta palavra. Em nome de Jesus. Que teu Espírito leve essa mensagem ao coração de cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.